Os planos de previdência privada sofreram mudanças recentemente e elas podem beneficiar os investidores. O advogado Tiago Araújo tira dúvidas sobre este assunto. Boa tarde, Tiago. A previdência privada ficou melhor para o contribuinte? Boa tarde, André. Sim, a previdência privada ficou bem mais atraente com as recentes mudanças que o governo promoveu para os segurados, para os participantes desses planos de previdência e para quem pretende ingressar para fazer sua poupança visando a aposentadoria ou aquisição de bens mediante a previdência privada. E essas mudanças são válidas só para novos clientes ou para quem já tem a previdência elas valem também? Essas mudanças, André, são válidas para quem vai ingressar no sistema, mas também há algumas que são válidas para quem já aderiu a um plano de previdência privada, como, por exemplo, quem quer trocar de plano, trocar de banco do seu plano de previdência, caso o outro banco tenha uma taxa melhor e queira fazer essa migração. Então, essas pessoas podem fazer essa migração hoje. E, Tiago, quais foram as principais mudanças que ocorreram na lei da Previdência Privada? Olha, André, a principal mudança foi com certeza a opção do participante do plano de previdência privada pela tributação. Antes, os segurados tinham que fazer a opção pela tributação no momento da contratação, sem conhecer no futuro qual seria o valor acumulado, quais seriam as taxas aplicadas. Então, hoje, o segurado contrata o plano e pouco antes de usufruir ou de resgatar os valores depositados, esse segurado vai optar pela tabela regressiva ou pela tabela progressiva de imposto de renda, o que for mais vantajoso para ele. E, Tiago, é possível migrar entre os planos PGBL e VGBL? Não, André, essa é uma questão importante, uma ótima pergunta, porque muitos segurados podem tentar fazer essa mudança e não vão conseguir. Apenas podem fazer a migração de um banco para o outro, tipo, da previdência privada, se for para o mesmo plano, de um PGBL para um PGBL, de um VGBL para outro VGBL, André. Uma mudança também que ocorreu, Tiago, é que empresas que tenham, né, esse plano de previdência privada, agora o funcionário ele entra automaticamente. Isso pode ser bom para o trabalhador? Olha, André, isso vai depender de uma avaliação pessoal posterior de cada trabalhador. Mas, em regra, eu posso dizer, pela minha experiência pessoal, de que essas previdências privadas fechadas das empresas, né, que as empresas contratam junto ao banco para os seus trabalhadores, são bastante vantajosas, pois, além da contribuição do trabalhador, há uma contrapartida também da empresa. Então, realmente vale muito a pena. Foi uma decisão do governo, né, do legislador, que vai permitir que essas pessoas se incluam nos planos de previdência automaticamente. Depois possam decidir, se for o caso, pela sua saída. E você citou aí da possibilidade de escolha, né, do plano que será tributado, se progressivo ou regressivo. Qual que é a diferença que há entre eles? Certo? Na tabela progressiva de imposto de renda, é a tabela clássica, né, digamos assim, do imposto de renda que as pessoas estão acostumadas, que é cobrado em seu salário, se a pessoa recebe aluguel, é cobrado sobre o seu aluguel. Então, é aquela tabela que vai de 0% a 27,5%, né, dos rendimentos. Já na tabela regressiva, ela depende do tempo em que o segurado, em que o participante do plano de previdência fica dentro desse plano aportando valores. Então, por exemplo, quanto mais tempo ele passa, menos ele vai pagar impostos. Essa tabela vai de 35% se o segurado ficar menos de 2 anos, contribuindo para a previdência privada, até 10% se ele ficar 10 anos ou mais com o seu dinheiro aportado na previdência privada, André. E, Tiago, você que é um especialista em direito tributário, em previdenciário, né? A gente vê a situação do INSS. Recentemente, o STF decidiu pela não validade, né, da revisão da vida toda. Diante de tudo que você acompanha relacionado à previdência pública, vale a pena ter uma previdência complementar? Certamente, André, quem tem condições, eu sugiro que faça uma previdência complementar. O próprio nome dela, né, já indica a sua finalidade, complementar a renda
do INSS. E essas diversas mudanças e decisões judiciais que afetam o INSS acabam implicando na redução do valor das aposentadorias, né? A última reforma da Previdência, por exemplo, em 2019, reduziu muito a forma de cálculo dos benefícios previdenciários, né? Então, ter uma complementação, ter uma previdência complementar é um bom caminho para garantir a sua renda no futuro e a manutenção da sua qualidade de vida. Tá certo, Thiago. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, André.